Ivan Garcia. Agora, nós vamos falar sobre a Espanha, que revogou a reforma trabalhista e falar sobre as declarações do Lula, que vem discutindo uma forma de reverter a reforma trabalhista aqui no Brasil. Gostaria de perguntar a você, no âmbito técnico-jurídico, se seria possível esse movimento inverso da reforma trabalhista no Brasil, tal como ocorreu na Espanha. Melhor, né, e para falar dos dias de hoje, essa discussão que está havendo, na verdade, não é só na Espanha. Em vários países você já percebe um movimento, como em Portugal também, de voltar atrás nesse processo de reforma. Esse processo é um processo global, né? Como a gente pode ver, vários países do mundo passaram a fazer reformas no sentido de flexibilizar as legislações do trabalho, sobretudo através de novos tipos de contrato, que são mais precários, né? Então, o escopo, né, o objetivo deles era que, com a diversificação dos tipos de contrato, se pudesse, então, abrir para novas contratações, reduzindo o desemprego, diminuindo o desemprego, né, abrindo novas possibilidades de contratação. Então, se aproveitaria aquela força de trabalho que estava desempregada e se traria para o mercado formal. Esta era a ideia. No entanto, o que se percebeu é que as reformas trabalhistas por si só não trouxeram nenhum tipo de efeito positivo na redução do desemprego. Pelo contrário, o que se percebeu foi que aqueles trabalhadores que tinham contratos mais seguros, com mais direitos, é que foram atingidos para terem seus contratos modificados para os novos contratos com menos direitos, os chamados contratos mais flexíveis. E quem estava desempregado continuou desempregado. Aliás, o desemprego aumentou. Isso foi antes da pandemia. O desemprego continuou aumentando em todos os países, salvo por motivos que não têm nada a ver com legislação trabalhista, que, a rigor, é o que acontece. Desemprego, emprego, número de emprego, não depende do tipo de norma trabalhista que se tem no país. Depende do volume de investimento que se tem dentro do país. Então, se o país consegue atrair investimentos externos ou ele consegue internamente subsidiar investimentos na economia, então haverá mais crescimento econômico, haverá mais empresas e haverá mais contratação. A capacidade instalada ela vai atingir o seu ápice porque a demanda é maior dentro desses países, né, com mais investimento. Então, independe da legislação trabalhista. A legislação trabalhista ela é uma derivação de um direito fundamental. Eu sei que você gosta, né, do trabalho, da constitucionalização do direito, então é preciso que a gente compreenda que o direito do trabalho é um direito humano, o direito do trabalho é um direito fundamental, é um direito de base constitucional. Não é possível uma sociedade conviver com a expropriação do trabalho humano, né? Com pessoas que não têm trabalho. O trabalho ele identifica as pessoas, ele dignifica as pessoas. Então é preciso que as pessoas tenham trabalho e possam, desse trabalho, retirar dignamente a sua fonte de sobrevivência. Mínimo existencial, né? Um mínimo existencial. E, para isso, infelizmente, a legislação diz, olha, tem patamares mínimos, você não pode trabalhar horas demais, porque você vai arrebentar a sua saúde. Você não pode ser submetido a uma pressão, a um ambiente de trabalho com uma pressão, seja ela física, seja ela mental, psicológica, Insalubre. excessiva, porque você também vai ter problemas psicológicos, né? E hoje a gente vê muito isso: depressão, burnout, pânico e uma série de transtornos psíquicos causados por esse ambiente excessivamente opressivo, assediador dentro do trabalho. Então, há limites, há uma série de limites, e a Constituição busca assegurar esses limites, né, para que garanta-se, então, essa dignidade. Ora, quando se propõem essas reformas, muitas delas enfrentaram graves problemas de compatibilidade
com a Constituição, com as constituições mundo afora. Então, é claro que, em diversos países, essas reformas foram sendo, ao longo do tempo, ajustadas à Constituição. Né? Na Europa, isso aconteceu num volume maior, né? De uma forma muito mais contundente. Então, a reforma da reforma, vamos dizer assim, ou a adequação das reformas trabalhistas para um patamar de proteção constitucional já vinha sendo promovida em Portugal, na Itália, na Espanha e em outros países, mesmo na Argentina, aqui mais perto do Brasil. No caso brasileiro, a reforma veio em 2017, a toque de caixa. Era uma reforma pequena, propondo uma modificação de meia dúzia de artigos da CLT, e depois ela foi aprovada muito rapidamente, sem discussão, no governo Temer, com uma alteração em quase 100 dispositivos da CLT. Então, foi uma reforma bastante considerável. E ela flexibilizou tantos direitos antigos, quanto criou novos contratos com menos direitos. Bom, o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atuação muito tímida com relação a impor limites à reforma trabalhista. Sobretudo porque há uma visão ainda equivocada de que, no ambiente de crise, a reforma trabalhista, ela de alguma maneira socorre aos trabalhadores e ao ambiente econômico, quando, de fato, ela não tem nenhum tipo de efeito para a crise econômica. A crise existe independente da reforma, né? Então, se não houvesse reforma, a crise existiria e continuaria existindo. Assim como após a reforma, essa reforma não teve nenhum impacto na crise. A crise só continuou aumentando desde que a reforma foi estabelecida. Então, déficit público, os indicadores de inflação, tudo que tem de medição, desemprego, né, a partir do estabelecimento da reforma, só piorou de lá para cá. Muitos vão dizer, bom, depois ainda veio uma pandemia. É verdade, ainda veio uma pandemia, e os indicadores só pioram. Então, a reforma trabalhista tem tido ali, vamos dizer assim, uma obstaculização, né? Uma mediação muito branda por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí se discute outras possibilidades, que também vem acontecendo mundo afora. Em Portugal, uma boa parte da reforma trabalhista também já foi revogada, e agora a notícia mais recente é que, com a formação de um novo gabinete na Espanha, o governo apresentou uma proposta, e foi aprovado no parlamento, de revogar completamente a reforma trabalhista feita por lá. Então, aqui se trouxe à discussão essa possibilidade de aqui também, por iniciativa do Executivo, se apresentar um projeto de lei que revogasse a reforma. Eu acho que o que importa mais aqui é que a gente faça uma discussão aprofundada. Chame todos os setores da sociedade para discutir. Chame principalmente os trabalhadores que ficaram de fora na confecção dessa reforma trabalhista. Ninguém acha que a legislação, qualquer legislação, ela não deva ser reformada, ou não possa ser reformada. Qualquer legislação, acho que se for para o interesse comum, pode vir a ser mudada, e não há nenhum problema de se alterar a lei trabalhista. Entendi. Agora, isso tem que ser discutido, tem que ser bem discutido com a sociedade. E assim, Ivan, você, como mestre, né, em direito constitucional, doutor em direito do trabalho, quais impactos você pontuaria tendo essa reforma, se realmente vir a acontecer essa reforma trabalhista no Brasil? A reforma já houve, né? Constitucionalmente, a revogação da Isso, a reforma revogação da reforma. não traria nenhum tipo de impacto constitucional, porque ela é uma lei e ela pode ser revogada por outra lei. Agora, a reforma em si, a lei da reforma de 2017, ela, de fato, ela contrariou vários dispositivos da Constituição, alguns frontalmente. Só para eu dar um exemplo, a jornada de trabalho, ela
de acordo com a Constituição, ela é de no máximo 8 horas por dia e de no máximo 44 horas semanais. Foram estabelecidas novas formas de contratação de banco de horas que cotidianamente isso é ultrapassado, por exemplo. Né? E a compensação vai ser feita num período muito longo, 1 até 2 anos depois da exigência dessas horas a mais. Então, de fato, se a limitação da duração serve para que não se prejudique a saúde do trabalhador, ora, você botar numa perspectiva a perder de vista essa compensação, de fato anula o propósito da Constituição de proteger a saúde do trabalhador. Esse é um exemplo entre vários outros que a reforma traz. Eu poderia, por exemplo, dizer que no contrato intermitente, nós temos uma modalidade contratual em que o trabalhador é contratado, mas não precisa ser chamado. Ele pode ou não ser chamado. Ele só recebe se for chamado. Então, é um contrato em que o trabalhador não sabe quando vai trabalhar, não sabe se vai trabalhar e, o que é o mais importante, quanto vai ganhar. Então, é praticamente um bico, é uma insegurança, é um estado de precariedade muito grande, que, Sim, para mim, afronta também a Constituição. Com certeza. E esse trabalhador ele acaba ficando preso a esse contrato, não sabendo, às vezes pode aparecer uma outra oportunidade e diante de toda essa situação, ele pode perder realmente um emprego que realmente queira o contratar. Então, Sim. Realmente é o que você falou, é uma insegurança jurídica. Exatamente. Aliás, André, você tocou num ponto fundamental, porque a reforma foi feita, acho que praticamente para criar mais insegurança. Muitas interpretações que os tribunais, ao longo de muitos anos, vinham consolidando sobre a lei trabalhista, foram atacadas diretamente com a reforma trabalhista. Né? E isso criou um ambiente de insegurança jurídica muito grande, né? Porque as pessoas passaram a não saber mais como interpretar. Muitos artigos foram mal redigidos, criando dubeidades, criando dicotomias. E aí? Várias correntes podem ser consideradas a partir dessa Várias lei. brechas, né? Isso cria também insegurança jurídica. Claro, Então, claro. a reforma trabalhista trouxe muita insegurança jurídica, mas eu acho que foi por conta desse assodamento, dessa pressa. Tinha uma janela de oportunidades ali e foram com tudo para aprovar, toque de caixa, essa reforma. Então, isso precisa ser revisto, eu acho, André, para o bem da democracia. Se não a revogação, pelo menos uma rediscussão da reforma. Sim. Vamos ver o que realmente é compatível com a Constituição, vamos ouvir todos os setores, né, e ver o que pode se adequar para cada um deles. Isso eu acho que é o mais democrático, é o caminho melhor a se seguir. Sim. E até porque nós vivemos, né, em um Estado democrático de direito. Então, nada, né, tem nada assim, os direitos sociais, deixa eu me refazer aqui, os direitos sociais, eles não podem ser, não podem ter os seus direitos, né, diminuídos. E com a reforma trabalhista, o que eu vejo, pelo que tudo que você falou, é que direitos, né, acabaram sendo diminuídos, ao invés do que a Constituição nos traz, é que não podem ser esses direitos, eles acabaram sendo suprimidos. Exato. Existe um princípio, que você bem conhece, no direito constitucional, que é o princípio da vedação de retrocesso social. Sim. Que é exatamente isso que você está colocando. Uma vez que se conquistou um determinado nível de proteção social pela legislação, pela Constituição, pelas Sim. leis, pelo direito, esse nível não pode cair, não pode retrogradar. Então, esse princípio ele é um princípio não expresso na Constituição, ele é deduzido de várias normas constitucionais, mas no caso trabalhista ele é expresso. Ele está lá no artigo 7º. Quando o artigo 7º vai arrolar
os direitos individuais dos trabalhadores, na sua parte final ele diz, são direitos dos trabalhadores, dentre outros que visem a sua melhoria. Então é daqui para melhor, o que quer dizer que eles não podem ser retrogradados, eles não podem ser regredidos, eles não podem ser diminuídos. Então, no caso do direito do trabalho, existe regra constitucional expressa que enuncia esse princípio de proibição do retrocesso social. Então, toda norma que, de alguma forma, possa representar um retrocesso social, se você tinha um limite de horário e você vai ter ali esse limite extrapolado cotidianamente, se você tem um ambiente de trabalho protegido contra a insalubridade, por exemplo, e agora você permite um ambiente mais insalubre, de alguma forma, ou se a remuneração do empregado, que era uma conquista, era uma parcela que era conquistada como direito, ela possa ser suprimida, tudo isso faz com que haja retrocesso social. E aí pode ter gente que diga, mas aí não tem como flexibilizar num caso de crise? Tem. A própria Constituição permite uma série de maneiras para se flexibilizar. Por exemplo, a negociação com os sindicatos. A negociação e o fortalecimento dos sindicatos é importante. As pessoas têm muito preconceito com o sindicato. Eu acho que o sindicato tem bom e tem ruim, como tudo na vida. Sim. Tem dirigente sindical bom, atuante, que quer representar os interesses da sua categoria, e tem outros que não têm nenhum compromisso com os interesses, sim, assim como os políticos também. Não é? Então, assim, o que não se pode fazer é estigmatizar, dizer, sindicato é coisa de baderna, é coisa de baderneiro. Não, o sindicato é fundamental para a democracia. Eu dou um exemplo. Uma certa vez, a UERJ, a Universidade do Estado, lá onde eu dou aula, ela ficou sem o repasse orçamentário dos seus recursos por mais de 4 meses, sendo que em 2 meses, menos de 5% dos recursos foram repassados para a universidade. Então, o governador aqui não passou o dinheiro da universidade para a universidade pagar professores, funcionários, pesquisas e tudo que ela precisa gastar. Sim. E isso era uma determinação que já estava no orçamento, votado e aprovado pela Assembleia Legislativa. Então, um estado de caos se instaurou na universidade. E aí eu estava vendo, por exemplo, os terceirizados de conservação e limpeza, eles, obviamente, entraram em greve, porque não recebiam há vários meses os seus salários, e toda a comunidade apoiava esse setor. Né? Depois todo mundo foi ficando sem salário também, inclusive os professores. Logo em seguida, a revolta foi se represando e estourou, fazendo com que esses funcionários começassem a estabelecer quebradeira, espalharam lixo na universidade inteira. Revolta. Por que é isso? Isso é falta de sindicato. Se há um sindicato para canalizar essa força e transformar em força política para aumentar a reivindicação, né, isso não aconteceria jamais. O que é aquilo? Pessoas que estão revoltadas, indignadas, com 4, 5, 6 meses sem salário, passando fome, passando necessidade, já não tendo mais capacidade de endividamento. O que ela faz? Ela faz qualquer besteira. Ela não sabe o que fazer, ela não é orientada. Desespero, então, não. Com o sindicato, nós organizamos essa força. Né? E pode apostar, qualquer empresa grande prefere quando tem sindicato, porque ela tem muito mais segurança jurídica. Quando ela negociou, ela sabe que ela não vai ter problema, porque ela já tratou com o sindicato. Então, toda empresa grande, quem não gosta de sindicato é quem não entende isso, entendeu? Assim, muitas vezes tem mas empresário não gosta de sindicato. Olha, eu trabalho com grandes empresários, grandes empresas, e elas preferem, indubitavelmente, quando tem os seus trabalhadores organizados por uma representação única. Então, basta que ela negocie uma única vez que tudo dá certo. E aí é negociar. Negociar é mostrar, olha, estou com esse problema aqui, não, mas eu estou com esse outro aqui e tal, e ajustar os interesses. Isso é negociar. Sim. Então, a flexibilidade ela pode se dar, Andréa, pela negociação coletiva, por exemplo.
sim. E só para fechar aqui, né, para a gente ir para o nosso intervalo, a reforma trabalhista, né, como Estado democrático de direito, como direito fundamental, como direitos humanos pró-trabalhador, ela deve sim ser revista, né? E nós lutarmos, né? Nós aí, operadores do direito, sempre estarem lutando por os direitos não só dos trabalhadores, mas como, né, fazendo a diferença, mudando teses firmadas no STJ, né? Você não ter medo, você ser diferente, chegar lá e porque você pedir, eu costumo dizer que você fazer um pedido para o magistrado, primeira instância, segunda instância, no máximo que ele vai fazer, ele vai indeferir e vai fundamentar o porquê seu pedido não pode ser deferido. E com isso você aprende. E você pode recorrer. E não tenham medo, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né, professor? O advogado ele sempre tem que ter altivez e criatividade, né? Mas muita humildade também. Isso foi uma lição que eu Sim, aprendi do meu claro. pai, que é um velho advogado. Sim, claro. Altivez e humildade. Ou seja, ele não deve nem baixar a cabeça, nem se intimidar, nem ter medo, como você está colocando. Não há razão para isso. Entre os profissionais do direito não há hierarquia, então todos são colocados no mesmo nível Sim, e ele tem que ser criativo, né? Ele não pode se intimidar e ele tem que realmente ser criativo. O advogado que vai despachar com o juiz, que vai conversar, que sustenta, ele consegue muito mais êxito. Os juízes podem até fazer cara feia, mas eles percebem aquele advogado que realmente está brigando ali pelo cliente, que realmente está ali brigando pelo seu interesse. verdade. Então, nós vamos para o intervalo novamente. Voltamos rapidinho. Não sai daí, fica aí, que nós já estamos de volta.